Desejar a vocês. Sejam todos bem-vindos, gente. Estou muito feliz de poder ter cada um de vocês aqui. Nosso estudo de hoje é valioso. E, preciso que vocês tenham papel e caneta na mão. Por quê? Porque quando você foca em algo que você aprendeu, você escreve, você anota, aquilo ali é a maior probabilidade de você desenvolver naquela área ali, sabe? Então, é muito importante que você faça anotações, tá bom? É imprescindível. Imprescindível. Abram as câmeras. Hoje nós vamos falar sobre encontrando as pessoas certas para a jornada. Isso é importantíssimo, porque não tem como. Deus não nos fez para vivermos isolados. O Senhor nos criou para a comunidade, para a comunhão. Então, se você quiser viver algo grande da parte de Deus, você precisa encontrar as pessoas certas na jornada, para a jornada. Então, sejam todos bem-vindos. Deixa eu ver quem mais está aqui, para a gente poder deixar entrar, porque eu já vou fechar, não vou depois ficar aqui o Felipe batendo na porta. Tem gente querendo entrar, entra logo, pelo amor de Jesus, que agora nós vamos iniciar esse assunto tão contundente, gente. Sabe que, em um período da minha vida, eu achei que eu deveria ficar sozinha, porque eu sofria muitas decepções, eu me doava demais e não recebia o mesmo tratamento. Isso me deixava assim muito vulnerável. Acabava que eu ficava assim decepcionada, né? Frustrada, querendo desistir. E aí eu comecei a cada vez mais ficar só, cada vez mais me isolar, porque é triste quando você dá tudo de si e a pessoa é falsa com você, não retribui. Então, assim, o senhor me deu muitas lições, muitas lições. O senhor me disse: Luciene, sozinha você não pode ir mais longe. Você pode até chegar a um determinado local, mas se você quiser ir mais longe, você vai precisar se conectar com as pessoas. Mas, Senhor, olha o tanto de coisa que eu já passei na minha vida, e o Senhor me disse: o problema não são as pessoas. O problema é você que não sabe filtrar. O problema é você que não sabe quem você tem que saber, colocar na sua vida, quem você tem que permitir. Isso foi assim, sabe, um ensinamento para mim. Meu Deus do céu, que coisa incrível. Eu quero muito que vocês aprendam. Aprendam para que vocês possam viver na vida de vocês, né, o que Deus tem com vocês, porque eu sei que é grande. Então, nós precisamos encontrar as pessoas certas para a jornada. Eu sempre digo aqui, né, para os líderes, que nós temos que dizer a seguinte frase: me diga para onde você está indo e eu direi se eu irei com você. Me diga para onde você está indo. E aí eu vou dizer se eu vou com você. Nós temos falado muito aqui no curso sobre conexão. Pessoas são conexão. As pessoas vão passar pela sua vida, vão te ensinar muito. Umas a nunca ser igual a elas, e outras a ser a melhor versão de você. Pessoas vão te constranger a ser melhor para a glória de Deus. Pessoas são conexões. Entenda que quando Deus ele quer mudar alguém de nível, Deus não dá coisas. Quando o Senhor Deus quer mudar alguém de nível, Deus apresenta pessoas. Grava isso. Pessoas são conexão. E nós precisamos nos conectar com as pessoas certas. Encontrar as pessoas certas para a nossa jornada. Vai fazer toda a diferença. Então, primeiro nível, primeiro grupo de pessoas que você precisa encontrar. Encontre pessoas que fazem as coisas acontecerem. Você precisa encontrar essas pessoas. No final, eu vou te ensinar como encontrar elas. Eu vou primeiro falar das características dessas pessoas, o tipo de pessoa que você precisa se conectar, que você precisa encontrar, e depois, no final, eu vou te falar como você vai fazer para encontrar essas pessoas. E se prepare, porque gente vai sair, mas gente muito boa vai entrar. Encontre as pessoas que fazem as coisas acontecer. Essa é a primeira característica que você precisa encontrar. Um grande filântropo, ele disse uma vez: à medida em que eu envelheço, eu presto menos atenção
no que os homens falam. Simplesmente observam o que eles fazem. Olha que maturidade. Então, as pessoas falam muito, mas eu não tenho que olhar o que as pessoas fazem. Eu preciso descobrir, ver, observar o que elas fazem. Porque muitas vezes, palavras são abortadas de ações, né? Não combina, não bate. Né? Então, eu descobri que esse é um sábio conselho, sabe? E ao observar as ações das pessoas, eu descobri que eu as quero comigo. As pessoas que eu quero comigo são as que fazem as coisas acontecerem. Você precisa encontrar pessoas que descobrem recursos em lugares que todo mundo olhava e dizia: aqui não vai dar nada. Pessoas que encontram possibilidades onde você acha que não havia nenhuma condição. Essas pessoas, elas criam oportunidades onde você imaginava que não existia. Essas pessoas, elas pegam algo que é mediano e tornam excepcional. Nunca criam desculpas. Esse é o tipo de pessoa que você precisa encontrar. Pessoas que arrumam sempre um jeito de fazer as coisas acontecerem. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que superaram desafios que eram aparentemente impossíveis. Elas enxergaram oportunidades em situações muito difíceis, mas elas não criaram desculpas para não cumprir seu chamado, para não fazer acontecer. Olha só José no Egito. É José no Egito, tá? Nunca diga José do Egito, porque ele nunca foi do Egito, ele estava no Egito. Gênesis 37, o capítulo 37 ao capítulo 50. São 13 versículos, ou melhor, 13 capítulos que são incríveis da história de José. Um resumo: José foi vendido como escravo pelos irmãos, acusado justamente e preso. E mesmo em meio a tamanhas adversidades, ele enxergou possibilidades. Olha na casa de Potifar. Ele se tornou um grande administrador porque se destacou. Olha na prisão. Interpretou sonhos do copeiro do padeiro e esses sonhos depois acabou levando ele lá na frente até Faraó. Tornou-se governador do Egito, salvou a nação e salvou a sua própria família. José não se vitimizou, mas ele trabalhou com excelência em qualquer situação. Ele focou nele e não nas situações. Esse tipo de gente custa caro. Custa caro, meu Deus, como custa caro. E esse tipo de pessoas você tem que encontrar. Davi. Olha o exemplo de Davi, 1 Samuel 17. Ele era apenas um jovem, um adolescente. Mas enfrentou Golias. Por que ele enfrentou Golias? Porque ele enxergou a batalha contra Golias como uma oportunidade para glorificar Deus. Olha que visão. Não foi para se promover, mas foi para glorificar a Deus. E todas as vezes que você encontrar uma pessoa que está fazendo para a glória de Deus, você vai ver essa pessoa encontrando oportunidades em lugares remotos. Davi usou as ferramentas que ele tinha, uma funda e pedras. Em vez de criar desculpa, eu não tenho armadura de Saul, não me serve, eu até derrubo o leão e o urso, mas eu não tenho condição. Ele transformou o medo em fé e mudou o curso da história de Israel. Ele não mudou só a sua história, ele mudou a história de todo mundo que encostava nele, que colava nele. Um outro exemplo é Paulo, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, depois as cartas paulinas. Paulo enfrentou prisões, naufrágio, perseguição, pobreza, mas ele transformou as prisões em lugares de pregação e escritas de cartas, que edificam a nossa vida até hoje. Ele plantou igrejas em meio à cultura hostil e ele aproveitou cada oportunidade para poder pregar, falar de Jesus. Ele não criou desculpas. Para cada dificuldade que aparecia, ele viu uma oportunidade. Ele transformou toda a situação para glorificar Deus. Então, mulheres, homens de Deus, esses exemplos, gente, mostram que com fé e atitude, Deus pode transformar situações difíceis em oportunidades para algo extraordinário. Essas pessoas são importantes para a sua jornada. Você precisa encontrar essas pessoas. Pessoas que fazem as coisas acontecerem. Esse é o primeiro tipo de pessoa que você precisa encontrar. Se conectar com essas pessoas. E segunda característica de pessoas que você precisa encontrar. Encontre pessoas que veem e aproveitam as oportunidades. Porque tem gente que só vê. Aconselha os outros, mas para ela mesma.
Não. São pessoas que veem e aproveitam as oportunidades. Porque muitas pessoas conseguem reconhecer uma oportunidade depois que ela já passou. Menina, passou! Eu fico impressionada com o tanto de gente que vê a oportunidade depois que passou. Mas ver as oportunidades vindo, esse é um assunto totalmente diferente. São duas coisas distintas. Depois que passou e quando ela está vindo. As oportunidades raramente vêm com rótulos, tá? As oportunidades de Deus, ela vem embrulhada numa necessidade. É por isso que você tem que aprender com elas. E também tem que aproveitá-las. As melhores pessoas para você poder se conectar, para você encontrar na jornada, elas não se recostam e esperam as oportunidades virem até elas, o anjo bater na porta dela. Elas tornam para si, elas tomam para si as responsabilidades de sair e encontrá-las. Ela não fica esperando deitada, não, ela vai para cima. E é parecido, sabe, com as duas maneiras de pegar alguém que não conhece no aeroporto, né? Eu vou muito para o aeroporto, então eu vejo, fico analisando pessoas que não têm rede social, não olham antes de sair, né? Não me conhece. Aí são casais que a liderança tem uma grande confiabilidade e fala, vai buscar a missionária. E eu fico vendo. Então, eu destaco dois tipos de pessoas aqui, duas maneiras de pessoas. Uma das maneiras de você poder encontrar alguém é você fazer um cartaz com o nome da pessoa e ficar perto, né, ali, esperando a pessoa encontrar você. Se ela vir, ótimo. Se não, você vai ficar continuar esperando, esperando. Né? De repente, a pessoa passa aquela muvuca de gente não te vê, como acontece comigo muitas vezes, que a pessoa não fica tão próxima, ela fica distante, e sai muita gente, né? São diversos voos, acaba que não encontro. Depois de não sei quantos minutos, né, a gente acaba se encontrando. Essa é a primeira maneira. E a segunda maneira é descobrir como a pessoa é. Antes de sair de casa, ver rede social, perguntar, mostra uma foto dela e se posicionar estrategicamente perto do aeroporto, ou melhor, perto do portão. Né? O portão certo, certificar, porque às vezes o aeroporto tem 3, 4 saídas. Qual saída ela vai sair? Pergunta. O missionário já está saindo em qual portão? A, B, C ou D? Ao invés de procurar a pessoa, você já se encontra com ela. Por quê? Porque a pessoa se precaveu antes. Então, você percebe que existe um mundo diferente entre as duas abordagens? Gente que espera as coisas acontecer e gente que já se precavê antes. A pessoa já se antecipa. Ellen Metalkif disse assim, ó, eu gostaria de melhorar a ideia de estar no lugar certo na hora certa. Porque há pessoas que estavam no lugar certo, mas não sabiam. Por quê? Porque elas não eram as pessoas certas, não se tornaram as pessoas certas. Você tem que reconhecer quando o lugar certo e a hora certa se fundem e aproveitar a oportunidade, porque você está desenvolvendo, você está se antecipando, você está se tornando a pessoa certa para o lugar certo e para a hora certa. Há muitas oportunidades por aí, todos os dias. Esses dias eu conheci uma pessoa que mora muito bem, e trabalha 3, 4 horas por dia. É um senhor. E o que, que o senhor faz? Eu encontro ouro na praia. Como assim? Eu saio de casa às 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, e ando até às 9, 10 horas da manhã com um aparelho na água que vai detectando ouro. Pessoas perdem aliança, perdem brinco, perdem não sei o quê, ele vai só juntando, juntando. E passam em vocês. Ele ganha de 10 a 15 mil por mês. Como assim, gente? Como é? De onde ele viu essa oportunidade? Olha que coisa impressionante. Então não se pode sentar e esperar. Pessoas em potencial, gente, elas sabem disso e não deixa tudo para a sorte, não. Elas estão fazendo as coisas acontecerem. Salomão disse isso em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4. Quem olha para o vento nunca vai plantar. E quem não planta nunca vai colher. Então há vários exemplos bíblicos, sabe, de pessoas que após perder uma oportunidade, ou perceber um erro, reconhecer um erro, choraram, lamentaram, mas já havia passado, não tinha mais o que fazer. Por exemplo, Gênesis 27, dos versículos 34 a 38. Esaú.
A Bíblia fala que Esaú, ele desprezou o direito de primogenitura. Ele vendeu por um prato de lentilha. Está escrito no capítulo 25, dos versículos 29 a 34. E mais tarde, quando ele percebeu o valor da bênção que ele perdeu, ele chorou amargamente, mas já era tarde demais para recuperá-la. O arrependimento pode vir tarde demais para recuperar certas oportunidades. Então, você e eu, nós precisamos estar atentos a isso e também se conectar com pessoas assim, porque a Bíblia nos fala das virgens que eram loucas. Mateus 25, dos versículos 1 a 13. Elas foram loucas por quê? Porque não estavam preparadas com azeite. Elas não tinham azeite suficiente para poder esperar pelo noivo. E quando ele chegou, elas perceberam tarde demais a importância de estarem prontas e não estavam. E a falta de vigilância pode levar à perda de oportunidades valiosas, até oportunidades espirituais, gente. Oportunidades espirituais. Tem pessoas que nunca adentraram a sala do trono. E por quê? Porque elas não são disciplinadas no seu relacionamento com Deus. Elas só oram na igreja, só leem a Bíblia na igreja, não tem um ambiente de, sabe, jardim fechado na sua vida, na sua casa, no seu ambiente que ela mais passa horas. E a falta de vigilância faz com que a pessoa perca essas grandes oportunidades. A pessoa vive lutando contra um desânimo, vive lutando contra por ficar postergando, sabe? O povo de Israel também perderam a entrada da terra prometida. Aquela geração inteira não entrou, Números 14, dos versículos 39 a 45. Porque eles recusaram entrar na terra prometida, por medo. Não queriam. E depois que eles perceberam o erro, quando Deus decretou que eles teriam que ficar 40 anos andando em círculo, a Bíblia diz que eles tentaram entrar por força própria. Você já leu esse texto? Só que era tarde demais. E mesmo eles não ouvindo, Deus dizia: não faça isso que vocês vão se arrepender, vocês vão morrer. Eles foram derrotados, não ouviram a Deus. Escute, a obediência no momento certo é essencial. Se Deus falou, vai, é porque está com medo, você vai perder sua oportunidade. E tem muita gente na igreja assim. Gente que a oportunidade já passou, gente que vive lamentando por aquilo que perdeu. E aí? Nós temos outro exemplo, Judas Iscariotes, Mateus 27, dos versículos 3 a 5. Ele traiu Jesus, vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Depois ele reconheceu o seu erro, tentou devolver o dinheiro, porém, momento, a oportunidade para ele poder agir corretamente havia passado. E ele foi consumido pelo desespero. Isso, gente, fala de decisões precipitadas que podem nos levar a consequências irrepreensíveis, ou melhor, irreversíveis. Consequências irreversíveis. Então, pergunte a si mesmo. E pergunte para as pessoas. Eu digo para vocês aqui, ó, tem que pedir para o marido, para o filho, pessoas que realmente amam você, pessoas que estão à sua volta. Quem sempre pode falar para você se você está agindo corretamente ou não, onde você está errando. Porque você precisa reconhecer as oportunidades e aproveitá-las. As pessoas com quem eu trato aqui há anos são pessoas que já lamentaram muito de oportunidades perdidas. E as pessoas com essas qualidades são aquelas com quem você provavelmente vai querer passar um tempo para poder ouvir onde elas erraram, onde elas falharam, para você depois entender onde você também está falhando e você fazer aí uma mudança. Se conecte com pessoas que não perdem oportunidades, que vê oportunidades e vão para cima delas. Um outro nível de pessoas que você precisa se conectar, encontrar na sua jornada, são pessoas que influenciam os outros pela referência que são. Tem gente que quer ser influência, mas não é referência. E Jesus nunca pediu para ninguém ser influência, ele pediu para nós sermos referência, sal da terra e luz do mundo. Tudo acende e cai com a liderança, sabia? Isso é verdade porque a habilidade de uma pessoa para poder fazer as coisas acontecerem com as pessoas, com os outros, e por intermédio deles, depende inteiramente da sua habilidade em liderá-los. Eu tenho que liderar a mim mesmo para depois eu querer ensinar o outro. Porque sem liderança, não há trabalho em equipe. Sem liderança, não há uma mãe que ativa a sua casa.
Se eu não liderar a mim mesmo, não tem como ensinar meu filho. Meu filho nunca vai ser alguém que ele precisa ser se eu não for líder de mim mesma. E as pessoas, elas seguem os seus próprios caminhos. Se seu sonho é grande e exige o trabalho em equipe de um grupo de pessoas, dentro da sua casa, seu marido e seu filho, então quaisquer potencial de líderes que você selecione para poder acompanhá-lo, né, na sua jornada, precisará ser de pessoas que influenciam pela referência. Então, eu me torno uma referência e eu influencio. Muitas vezes a gente cobra, 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 cobra dos filhos, eles nunca vão fazer, nunca vão ser. Por quê? Porque eu não sou referência. Eu não leio, então como é que eu vou querer que meu filho estude? Eu não estudo, como é que eu quero que meu filho estude? Ao olhar para essas pessoas à sua volta, você tem que considerar a seguinte coisa. Primeiro, quem influencia é referência. Como eu comecei falando lá no início, antes de avaliar as palavras, primeiro eu olho mais as ações. Pode-se dizer muito sobre quem elas vão influenciar e como farão, sabendo quem, elas são pelo fruto, por quem elas são e por quem elas se associam, com quem elas andam, quem são as referências delas. Essas são análises que eu preciso fazer. Quem elas influenciam? Quem pode julgar seu nível atual de eficácia, de liderança, por quem elas são influenciadas? A influência delas está aumentando ou diminuindo? Você pode saber se uma pessoa é líder passando ou olhando, examinando o potencial na direção do nível de influência que ela está indo. Um exemplo bíblico de alguém que foi uma grande influência pela referência, além do nosso modelo maior, Jesus, é o apóstolo Paulo. Olha só, Paulo desempenhou um papel crucial na expansão do cristianismo no mundo gentil. Ele fundou igrejas, discipulou líderes e escreveu cartas que compõem boa parte do Novo Testamento. Por que Paulo foi uma grande referência, Luciene? Por que Paulo é uma grande influência pela referência? Primeiro, pela transformação de vidas. Porque antes ele era perseguidor dos cristãos. Paulo teve um encontro transformador com Jesus e nós conhecemos isso na estrada de Damasco, em Atos Apóstolos, capítulo 9. A sua mudança de vida é um poderoso exemplo de redenção e de entrega. E segundo, discipulado e liderança. Quando você olha para Paulo, o que você vê? Que ele discipulou pessoas como Timóteo, como Tito, como Filemão. Ele capacitou esses 3 homens para poder se tornar grandes homens para o ministério. Por que é fácil falar de Paulo? Porque quando você fala de alguém que é referência, você tem facilidade de falar porque a pessoa, ela influencia porque ela é. Ela é aquela pessoa. Porque é muito fácil ensinar o que você sabe, mas é o discipulado que você se torna quem você ensina. Ser uma referência é de suma importância para que o que eu vou falar se torne, de fato, uma influência. Eu posso influenciar pessoas. E o terceiro ponto é a produção dos ensinamentos. Você olha para as epístolas de Paulo, que abordam o quê? Temas fundamentais como salvação, graça, fé e ética cristã. Ele influenciou gerações de crentes. Nós somos influenciados por quem Paulo se tornou em Deus. E uma outra coisa que a gente vê em Paulo é a coragem e perseverança. Paulo enfrentou perseguição, enfrentou prisão, enfrentou naufrágios, mas ele nunca desistiu de cumprir seu chamado. Você nunca viu Paulo lamentando. Paulo é um modelo de alguém que pode usar a vida, a sua própria vida, poder impactar os outros, influenciar tanto a sua geração quanto as gerações futuras. Porque é uma pessoa que é referência, ela não só influencia quem está à sua volta, mas ela vai influenciar gerações futuras. Você precisa encontrar essas pessoas. Nós temos que nos conectar com gente assim, que é referência e por isso elas são influência. Outro tipo de pessoa que você precisa se conectar, você precisa encontrar na jornada, são pessoas que agregam valor. Porque todas as pessoas à sua volta têm algum efeito em você e em sua habilidade de preencher a sua visão.
nós nos tornamos as 5 pessoas com quem a gente acaba se conectando, seja pela rede social, seja no ambiente de trabalho, na igreja. Provavelmente você já notou isso antes, né? Algumas pessoas parecem atrapalhar, sempre tirando mais do que dão. E outras agregam valor, melhorando a sua vida, sim, de uma forma significativa. Né? E quando elas caminham ao seu lado, então, meu Deus, é uma sinergia que leva você a um outro nível. Gente que, quando abre a boca, vira chave. Você fala, meu Deus, como é que eu nunca vi isso? É incrível, a atmosfera muda. Muitas pessoas maravilhosas agregam valor, sabe? Na minha vida hoje. Eu procuro pessoas que agregam valor na minha vida. Ao longo dos anos, eu tenho procurado pessoas que agregam valor. Porque muitas delas escolheram como objetivo principal na vida ajudar as pessoas. Elas decidiram se doar, ajudar, passar para as pessoas o que elas sabem, o que elas aprenderam, a maturidade que elas desenvolveram. Esse tipo de pessoas completam nossas fraquezas, incentivam nossos pontos fortes. A presença delas na sua jornada vai fazer você expandir sua visão, aumentar sua ação. Sozinhos, talvez a gente possa alcançar algum resultado, mas com elas, encontrando elas na jornada, você e eu, nós vamos nos tornar cada vez melhores. E em retorno, você sempre vai poder oferecer mais para sua família, mais no seu casamento, mais para o seu filho, mais para a sua congregação, porque você se torna uma fonte. Hoje eu fiz um estudo aqui para um grupo de pessoas falando sobre a diferença de quem é fonte para quem é poço. Eu usei aqui o exemplo de a mulher samaritana e a mulher Rebeca. Essas duas mulheres. Por que, Luciene? Porque o mesmo pedido que Jesus fez para a mulher samaritana, o servo de Abraão, Eliezer, fez para Rebeca. Dá-me de beber. A diferença da resposta era o nível em que elas tinham sobre as águas. Uma só conhecia o poço. Uma só conhecia o poço, a outra conhecia a fonte. Então, quem conhece o poço é raso. Ele está focado só na sua dor, só nele mesmo. Só o que eu passei, só o que eu vivi. Até a oração dele é egoísta, ele só ora por ele mesmo. Ele só ora para que ele consiga, para que ele vença. Ele não consegue expandir a oração. Ele não consegue orar pelo país, orar pelo governo. Ele não consegue orar pelos líderes. Não consegue fazer um jejum, pelos parentes. Ele só pensa nele, 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 porque ele conhece o poço. A água, o nível de água é raso. Agora, olha para Rebeca. Dá-me de beber? Ela falou, claro. Na hora ela virou, tirou o cântaro do ombro e virou a água, deixou a água derramar nas mãos dele. Ele foi bebendo. Ele bebendo a água, ela olhou para os camelos e falou: esses camelos estão muito com sede. Ela falou: ô senhor, eu vou dar água para os seus camelos também. Como assim? Eram 10 camelos. Cada camelo bebe 100 litros de águas. A mulher tinha um vaso na mão, ela não tinha uma caixa d'água. Ela fez várias e várias e várias viagens. E por quê? Porque ela conhece o poço. Ou melhor, ela conhece a fonte. As águas que ela conhece são limitadas. Por isso Jesus falou para a mulher samaritana: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que fala contigo? Tu que me pediria, e eu te daria água da vida. Mas o senhor não tem nem como tirar água daqui? Quem fez esse poço aqui foi Jacó, ele mesmo tomou dele, tem os animais. Como assim? Ah, mulher, se você beber dessa água, você vai voltar a tornar a ter sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, olha que coisa incrível. Então, nós precisamos nos conectar com gente que tem prazer em derramar. Essas pessoas nos tornam melhores. E, em retorno, você também vai oferecer mais. Você vai dar mais, você não vai ser limitado. Um exemplo bíblico é Barnabé. Eu acho incrível a vida de Barnabé. Estudamos hoje de manhã aqui com a classe de líderes. Quem foi Barnabé? Ele é mencionado no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos. Livro de Praxis. Atos quer dizer praxis no grego. Feitos de homens notáveis, usado por alguém acima dele. Deveria ser Atos do Espírito Santo, né? O Evangelho segundo o Espírito Santo. Olha Barnabé. Como alguém que encorajava, era Barnabé. Ele apoiava, ele investia nos outros.
Quando Saulo se converteu, muitos discípulos tinham medo dele, por causa da fama do que ele fez. Fugiam dele, não queriam nem ele perto. Passado dele, ele era perseguidor. Barnabé foi quem levou os apóstolos, garantiu que Paulo fosse aceito pela igreja. Ele disse: eu dou testemunho dele. Ele levou a igreja a aceitar o apóstolo, Paulo, para o ministério. Leia Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 26 e 27. Barnabé, ele trabalhou junto com Paulo, em missões, discipulado, estabeleceu igrejas. Olha aí o capítulo 13 e 14 de Atos dos Apóstolos. Após uma falha de João Marcos, né, que é primo dele, Paulo não queria mais levar João Marcos para a viagem missionária. O que Barnabé fez, no entanto? Ele deu a João Marcos uma segunda chance. Paulo não quer você, mas eu quero, vou contigo. Ajudando-o a amadurecer, a crescer. Olha aí Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 36 a 39. Então, graças ao apoio de Barnabé, João Marcos cresceu, evoluiu, e depois Paulo vai dar testemunho dele lá na frente. Marcos foi restaurado. E mais tarde se tornou o último ministério de Paulo. 2 Timóteo 4:11. Paulo vai dar testemunho de João Marcos. Então, o que Barnabé significa? Filho da consolação, encorajamento. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 36. Ele acho incrível porque ele personifica essa característica de ajudador, de agregar valor, um mediador, um pacificador. Nós precisamos nos conectar com essas pessoas. Barnabé nos ensina a agregar valor. E muitas vezes investir tempo, recursos, palavras para poder ajudar as pessoas a crescerem espiritualmente, cumprir o chamado de Deus. Nós temos que parar de focar no erro da pessoa e mostrar para ela que ela é maior que aquilo, que ela é mais forte que aquilo. Parar de apontar o erro e mostrar para a pessoa o caminho da solução. Você consegue pensar em alguém melhor para levar na jornada como uma pessoa que agrega valor? Não só elas nos ajudam a ir mais longe, como também elas vão tornar a nossa jornada de vida mais divertida, mais animada e mais triunfante. Encontre essas pessoas, você precisa encontrar essas pessoas, pessoas que agregam valor. E eu falo isso com muita propriedade, né, gente? Porque, meu Deus do céu, para mim sair de onde eu saí, para eu estar onde eu estou, caminhando rumo aonde Deus me prometeu que eu vou chegar, que eu não cheguei ainda, eu precisei encontrar essas pessoas. O outro tipo de pessoa que você precisa encontrar, encontre pessoas que atraem outros líderes. Isso aqui, olha, grava isso, pelo amor de Jesus. Você não me venha para essa aula só para ouvir o que eu falo. Você tem que ouvir, gravar no teu coração e ficar pensando, mastigando e refletir sobre isso. Encontre as pessoas que atraem outros líderes, pessoas que atraem líderes. Por quê? Ao procurar por líderes, isso aqui é uma chave para você. Você precisa perceber que, na verdade, há dois tipos de líderes. Escreve isso. Existem dois tipos de líderes. E eu sei que eu vou abrir os olhos de muita gente aqui agora. Os líderes que atraem seguidores e os líderes que atraem os líderes. Atraem outros líderes. Vou repetir. Você vai descobrir que existem dois tipos de líderes. A maturidade faz a gente ter essa visão. Os líderes que atraem seguidores e os líderes que atraem outros líderes. Olha que coisa incrível. As pessoas que atraem e se unem apenas a seguidores nunca poderão fazer parte ou fazer nada além do que elas podem pessoalmente tocar ou supervisionar. Então, para cada pessoa, né, a qual ela interage, ela está o quê? Influenciando pessoas, né, uma pessoa a ser um seguidor. Mas as pessoas que atraem líderes influenciam outras pessoas por meio de sua interação. Então, qual a diferença? É que as pessoas que atraem seguidores, elas querem pessoas para que elas possam ensinar até um determinado ponto onde elas possam continuar no controle. Elas não querem liberar. Elas querem ter a pessoa ali, ó. Ela ensina, mas aqui, ó. Eu que sou o líder aqui. Agora, pessoas que atraem outros líderes, elas influenciam muitas outras pessoas por meio da interação. A sua equipe pode ser incrível, principalmente se os líderes que elas recrutam
também atrai outros líderes. Além do óbvio, né, desse fator que é óbvio, da influência pela referência, há outras diferenças significativas entre as pessoas que atraem seguidores e as pessoas que atraem líderes. Quer ver? Vamos entender aqui essa diferença. Vamos entender a diferença das pessoas que atraem seguidores, líderes que atraem seguidores e os líderes que atraem outros líderes. Qual a diferença, Luciene? A diferença entre líderes que atraem seguidores e líderes que atraem outros líderes está na profundidade do impacto que essas pessoas causam, que esses líderes causam, que causam na visão que possuem sobre influência e crescimento. E os principais contrastes, características são foco no desenvolvimento. Qual a diferença? É que líderes que atraem outros líderes são diferentes dos líderes que atraem outros seguidores, que atraem seguidores. Quer ver? Vamos pensar no foco do desenvolvimento. Líderes que atraem tão somente seguidores. Eles são mais voltados para a tarefa e o reconhecimento pessoal. Então, trabalha para ele. Geralmente se concentram-se em manter o controle e inspirar as pessoas a seguir a sua visão específica. Então, você só tem utilidade se você fizer do meu jeito, da minha forma. Não aceita conselho, não aceita que você dê para ele um outro caminho. Não, porque tem que ser a minha visão, tem que ser do meu jeito. Quer ver líderes, a diferença agora de líderes que atraem outros líderes? Eles estão preocupados em desenvolver outras pessoas para que elas também se tornem líderes, multiplicando, influenciando, expandindo, impactando. Independente se elas vão usar outro tipo de método, o importante é que elas estão fazendo para a glória de Deus, está crescendo, está evoluindo e são maiores, se tornam maiores que elas. E líderes que atraem outros líderes não tem problema, não compete e não tem problema de ver o outro crescer mais. Quer ver um outro contraste? É a mentalidade de capacitação. Líderes que atraem somente seguidores podem ter dificuldade em delegar. Por quê? Porque ele quer ser o centro das decisões, ele quer ser o centro das ações. Ele quer fazer tudo sozinho. Porque ele tem um senso de... é o senso dele, a mentalidade dele, ele pensa que se ele não fizer, não vai ficar bom. Tem que ser ele. São líderes que simplesmente atraem seguidores. Agora, quer ver líderes que atraem outros líderes? Eles capacitam os outros, eles delegam responsabilidades e confiam no potencial alheio. Eles estimulam a autonomia para que os outros cresçam. Eles querem ver o crescimento. Vai, 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 empurra a pessoa. Vai, não, você pode, você consegue, você vai dar jeito. Quer ver um outro contraste? É o relacionamento com o grupo. Quer ver líderes que atraem somente seguidores? Eles focam em inspirar admiração e dependência. Muitas vezes os seguidores os veem como modelo a ser seguido, tem que ser igual. Tem que falar igual, tem que se vestir igual, tem que se pronunciar igual. São líderes que simplesmente atraem seguidores. Agora, quer ver o contraste, a diferença de líderes que atraem outros líderes? Eles constroem relacionamentos colaborativos. Em vez de apenas atrair admiração, eles promovem parceria e igualdade, ajudando os outros a alcançar o seu máximo potencial. Então, eles não mostram conhecimento, eles ensinam a você a fazer, para que você se torne alguém que você precisa se tornar. Quer ver um outro contraste aqui? Uma outra abordagem aqui? Abordagem de impacto, ou abordagem ao impacto, a diferença dos líderes que somente atraem seguidores para os líderes que atraem outros líderes, é que os líderes que atraem apenas seguidores, eles tendem a pensar em impacto a curto prazo, buscando resultados imediatos. Eles querem popularidade. Agora, quer ver líderes que atraem outros líderes? Eles pensam estrategicamente a longo prazo. Eles investem no crescimento, que deve ser sustentável, em uma visão que ultrapasse a sua própria liderança. Por quê? Porque não é sobre ele, é sobre o reino. Você pode ver isso na visão do legado. Qual é a visão do legado para líderes que simplesmente atraem seguidores? Seu legado pode ser limitado.
pois ele depende apenas da sua própria influência. Agora, quer ver líderes que atraem outros líderes? Seu legado é deixar um impacto duradouro, pois eles criam uma cultura de liderança que traz continuidade, que leva ao crescimento. Mesmo após a sua saída, a obra continua evoluindo. Agora, o líder saiu, acabou a igreja, acabou o departamento, acabou o grupo. A verdadeira diferença está em como cada líder enxerga seu papel. Estou te dando aqui um spoiler da aula que nós tivemos hoje com liderança incrível. Enquanto um busca ser a peça central, o outro se posiciona como um facilitador do crescimento de todos ao seu redor. Ele quer ver todo mundo crescendo. Essa visão de multiplicação é essencial para quem deseja gerar impacto contínuo. Então, eu quero ver você crescer, quero ver você evoluir. Líderes que atraem seguidores precisam ser necessários. Líderes que atraem outros líderes querem ser bem-sucedidos. Líderes que atraem seguidores querem reconhecimento, querem aplauso. Líderes que atraem outros líderes querem uma reprodução deles mesmos, vendo o outro se tornar maior do que ele. Ele tem o prazer de ver o outro crescer tanto e ele fala: olha lá, ó. Meu Deus, que coisa incrível. Líderes que atraem seguidores concentram-se na sua fraqueza e também na fraqueza dos outros. Agora, líderes que atraem outros líderes concentram-se nos pontos fortes dos outros. Eu sei exatamente quando a pessoa é uma líder que atrai apenas seguidor e um líder que atrai outros líderes. Pela forma como lidar com o problema. Só conta, olha, fulano caiu, fulano não sei o quê, fulano é ruim, fulano não consegue. Tá, mas cadê o ponto forte? Não tem. Porque quem foca só na fraqueza só pode atrair seguidor. Agora, quem foca nos pontos fortes são pessoas que preparam líderes. Líderes que atraem seguidores querem reter poder, quer parar tudo aqui, ó, no controle dele, ele quer ter controle de tudo. Líderes que atraem líderes querem compartilhar o poder. Quer compartilhar o que sabe, quer ver, olha, um negócio sensacional, uma diferença muito grande. Líderes que atraem apenas seguidores gastam seu tempo com os outros. Vive ali só para ouvir problema e falar de problema. Então ele ouve aqui, fala ali, ouve lá, fala lá. A sua liderança é um antro de confusão. Agora, líderes que atraem outros líderes, eles investem seu tempo nos outros. Olha que diferença. Gastar tempo com os outros e investir seu tempo nos outros. É uma diferença. Porque líderes que atraem apenas seguidores são bons líderes. Agora, líderes que atraem outros líderes são grandes líderes. Líderes que atraem seguidores experimentam um pouco, um raso sucesso. Líderes que atraem, preparam outros líderes, experimentam um sucesso incrível. Incrível. Porque não há nada mais realizador do que você ver alguém que você preparou e mais longe que você. O problema está aqui, ó, na mente. Ao procurar pessoas para se juntar a você nessa jornada, procure líderes que atraem outros líderes, que vão preparar você para o seu destino. Cuidado com esse tipo de pessoa que só quer seguidor, só quer ter poder. Você tem que se conectar com pessoas que te tornam melhor. Que você sai da liderança delas para sua casa e diz assim, meu Deus do céu. E sabe quem são os verdadeiros líderes? Aqueles que não prendem, aqueles que soltam. Porque quanto mais solta, mais preso você fica a eles. Eu tenho gente que estuda comigo aqui há 5 anos. Eu já falei para essa pessoa ir embora. Pelo amor de Deus, vai fazer outro curso, eu não aguento mais você aqui. A pessoa morre de rir. Não, você. Te deixo. Porque quanto mais eu solto, mais vai, voa, voa, voa. É assim, isso é um verdadeiro líder. Quer ver um exemplo bíblico? Um exemplo claro, bíblico? É Moisés e Josué. Moisés, como líder de Israel, desempenhou um papel crucial, gente, na preparação de Josué para poder liderar o povo após sua morte. Como que Moisés preparou Josué? Mentoria e treinamento. Moisés, ele trouxe Josué para perto dele, em momentos estratégicos.
como da batalha contra os amalequitas. Leia Êxodo, capítulo 17, versículos 8 a 16. Ele confiou a Josué o comando militar. Ele deu para Josué uma experiência prática em liderança. Josué acompanhou Moisés no Monte Sinai, permanecendo próximo enquanto Moisés recebia a lei. Ele ficou lá embaixo, no pé do monte. Êxodo 24, 13. É incrível isso, né? É incrível. Josué, ele testemunhou a intimidade de Moisés com Deus. Ele aprendeu sobre obediência, sobre dependência no Senhor. Moisés confiou grandes responsabilidades a Josué, como inspecionar a terra de Canaã. Vai lá ver. Números 13, 16. E ele não foi o único, ele inspecionou muitos outros. Mas, infelizmente, nem todo mundo entende o plano de crescimento. Olha só mais tarde. Ele liderou, conquistou a terra de Canaã. Moisés passou a liderança de forma oficial, publicamente, diante de todo o povo. Moisés é aquele líder que entrega e não fica pegando de volta. Você vai cuidar das irmãs, mas a pessoa está lá toda hora metendo o bedelho, não confia, não deixa. Ou você vai fazer isso. Isso não é líder. Ele colocou as mãos na cabeça de Josué e comissionou conforme Deus ordenou. Números 27, 18 a 23. Deuteronômio, capítulo 31, versículos 7 e 8. Está escrito, está na Bíblia. E esse modelo de mentoria demonstra o quê? A importância de treinar sucessores para garantir a continuidade da obra de Deus. Isso é um verdadeiro líder. Jesus fez isso. Eu vou. Mas vou mandar o Espírito Santo, que ele vai preparar vocês para fazer obras maiores do que eu. Além disso, a gente vê em Moisés, em Jesus, em Paulo, nesses grandes líderes, exemplos práticos, ensinamentos espirituais e confiança para poder legar. Eles nos passam responsabilidades e nós temos que amadurecer com as responsabilidades. Encontre pessoas que são líderes, que preparam outros líderes, e não apenas que atraem seguidores. Encontre pessoas. Encontre essas pessoas. Eu vou te ensinar aqui no final como que você vai encontrar essas pessoas. E um outro tipo de pessoa que você tem que encontrar na sua vida é pessoas que honram seus compromissos, né? Compromisso leva uma pessoa a um novo nível no que diz respeito ao sucesso, à realização, ao cumprimento da missão. Você pode impedir uma pessoa comprometida de ter sucesso. Gente comprometida vai longe. Eu digo muito para o meu filho aqui. Quanto mais você se compromete, mais longe você vai. Ponha pedras em seu caminho. E sabe o que vai acontecer com essas pessoas que são comprometidas? Elas vão fazer dessas pedras escada para o teu sucesso, que vão levar elas à grandeza. Tira o dinheiro delas. Gente comprometida, elas vão usar a pobreza para poder se motivar. A pessoa que obtém sucesso, que tem missão, que tem uma visão clara do seu objetivo de vida, ela tem um programa. Ela se concentra. Ela estabelece planos. Ela executa. Ela vai direto ao objetivo. Ela não gasta seu tempo com coisa que não agrega valor. Ela não é empurrada de um lado para o outro, com circunstância, com problema, com dificuldade. Cada problema que aparece no seu caminho, não tira ela. Se ela não puder controlá-la, ela atropela. Vai para cima. Quando uma pessoa compartilha seu nível de compromisso, o sucesso, a realização é inevitável. Compromisso, gente, ajuda você a superar os obstáculos e a continuar indo em frente à jornada do teu sucesso. Não importa quão difícil é, ou quanto mais difícil vai ficar. A chave para você viver a realização do que Deus tem com a sua vida, em qualquer aspecto da vida, é o compromisso. Compromisso. O compromisso pode levar você muito longe. A Bíblia fala muito sobre a importância de honrar compromissos. A Bíblia fala sobre os valores, a fidelidade, a integridade, a manutenção que você precisa dar ao seu compromisso. Eclesiastes 5, nos versículos 4 e 5. Quando você fizer um voto a Deus, não demore em cumpri-lo. Olha aí, compromisso. Ele não se agrada de gente tola. Cumpra o seu voto. É melhor você não fazer voto nenhum do que você fazer e não cumprir. Não tem compromisso?
que esse texto está nos ensinando? Nós devemos ser cuidadosos ao compromisso. Assumir compromisso, a gente deve honrar com seriedade. Olha Salmos 15, verso 4. Aquele que mantém sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, o que o Salmo está dizendo aqui? Ele está elogiando o caráter de uma pessoa que cumpre as suas promessas, seus compromissos, mesmo que isso lhe custe algo. Honrar compromissos reflete fidelidade. Jesus disse isso em Mateus capítulo 5, versículo 37. Seja seu sim, sim e o seu não, não. O que passa disso é do Satanás, é do maligno. Sabe por que muitas vezes a nossa vida não vira? Porque a gente não tem compromisso. O céu não honra gente descompromissada. Deus não tem filho mais amado, mas Deus tem filho que ele confia mais. Jesus ensina que nosso compromisso ele deve ser claro e firme, sem necessidade de juramentos extras. Não faça aquilo, não fale aquilo que você não vai fazer. Honre compromissos, porque isso demonstra caráter cristão. A nossa obediência a Deus, seja em suas promessas pequenas ou grandes, é um reflexo da sua fé. A nossa disposição de viver em conformidade com os padrões divinos fala muito dos nossos compromissos. Encontre pessoas que são compromissadas. Seja uma pessoa compromissada. Tudo isso aqui que eu estou falando, gente, a gente tem que se tornar, né? Porque se a gente não se tornar, dificilmente a gente vai se encontrar com essas pessoas. Porque essas pessoas não querem gente que não são igual elas, ou melhor que elas. E o outro ponto aqui, encontre pessoas que são leais. Uma qualidade que você deve procurar nas pessoas que vão se juntar a você na lealdade, na jornada, são pessoas leais. Embora só isso não garanta nada, a falta de lealdade certamente vai arruinar qualquer relacionamento. Entendeu? Então, o que significa as pessoas serem leais? Elas amam incondicionalmente, elas aceitam independentemente dos seus pontos fortes e fracos, elas aceitam você, elas genuinamente se importam com você e não só com o que você pode fazer por elas, e não estão tentando ver como você pode só dar para elas, só tirar de você. Elas não estão tentando ver você como algo que você não é, e nem colocando em você o que você não tem, e nem muito menos colocando você num pedestal. Ela respeita você, mas elas aceitam você da forma que você é. Elas representam você bem para os outros. Pessoas leais, elas pintam uma imagem positiva de você junto aos outros. Elas te repreendem em particular, mas elas nunca criticam você na frente dos outros. Essas são as pessoas leais. Elas conseguem rir e chorar com você. Pessoas leais estão dispostas e são capazes de compartilhar suas alegrias e suas tristezas. Elas não são alienadas, elas são aliançadas. Entendeu? Você tem que se encontrar com essas pessoas. Elas tornam a nossa viagem menos solitárias. Elas fazem do seu sonho o sonho delas. Elas podem até não ter o mesmo sonho, mas elas torcem pelos seus. Algumas pessoas inubitavelmente compartilharão a jornada apenas por um período bem breve. Mas elas vão fazer valer a pena o tanto que elas estiverem na sua vida. Pessoas não vão ficar para sempre, mas o tempo que elas ficarem vai ser valioso. Você ajuda elas, ela ajuda você. Algumas pessoas vão passar por um tempo muito rápido, outras vão ficar um tempo a mais. Mas alguns pontos aqui que são essenciais é a lealdade, sabe? Essas pessoas fazem do seu sonho o sonho delas. Elas serão leais até a morte. Mesmo que elas não estão mais perto como elas estavam, elas sempre vão agregar valor mesmo longe. E você sabe que você pode contar com elas. São leais até a morte. São aliançadas e não alienadas, tá? Não passar a mão no seu erro, não. Elas falam a verdade que você precisa ouvir. E quando combinarem com essas pessoas leais, você vai ver talentos na sua mão, habilidade de se desenvolver, recursos valiosos que você vai encontrar.
Então, se você encontrar gente leal, cuide bem delas. Com relação à lealdade, o curioso é você observar, quanto mais bem-sucedido você for, mais difícil vai ser você encontrar pessoas leais. Mas elas existem. Elas existem. Então, não desista. Luciene, como que eu faço para poder me conectar com essas pessoas, encontrar essas pessoas? Você precisa se tornar essas pessoas. Se eu e você quisermos nos encontrar com essas pessoas, primeiro nós precisamos nos tornar. Não tem como você se conectar com gente assim se você não for primeiro. Então, para você poder encontrar essas pessoas, você precisa focar em ser essa pessoa. Eu pedia muito para Deus me apresentar essas pessoas e o Senhor me dizia, quando você se tornar essas pessoas, naturalmente você vai encontrar com elas. Então a pergunta é, eu agrego valor? Eu sou leal? Eu sou compromissada? Então eu tenho que pegar toda essa análise de pessoas que eu preciso encontrar e ver se eu sou essas pessoas. Porque você vai atrair aquilo que você carrega. O tipo de pessoa que você é, você vai se conectar. Não tem para onde correr. E eu digo com muita propriedade que eu vim lá da ralé do povo, lá de baixo, da favela, da comunidade. Eu vim lá do poço, do fundo do poço, do poço, do poço. Então, eu conheci bandido, traficante, conheci gente que passou para trás, conheci tudo quanto é tipo de gente na minha vida. E eu fui dizendo, eu não quero isso para mim, eu não quero isso para mim. E o Senhor começou a me dizer, quando você deixar de ser, essas pessoas naturalmente vão sumir da sua vida. Você vai se tornando e você vai se conectando. Eu digo isso com muita propriedade. Quando você se torna, você atrai. Então, você é essa pessoa? Quando você se conecta muito com gente que só te critica, você se conecta muito com gente que só te frustra, só te decepciona, faça essa avaliação em você. O que está acontecendo comigo? Que é o imã. Paulo falou isso para Tito. Você vai se conectar com as pessoas com quem você se torna. Você se torna essa pessoa, você vai se conectar com essas pessoas. Por que tem muita frustração? Uma coisa é eu ter um Judas na minha vida, outra coisa é eu ter 5, 10 Judas. Eu preciso fazer a avaliação. Eu tenho que fazer. A partir dessa autoanálise, esse autoconhecimento, a vida vira, gente. A vida vira, tá? E fica mais fácil você se conectar, você fazer autoanálise. Eu digo aqui, ó, quando você é tratado numa área, é muito fácil você fazer a leitura na vida de quem não foi tratado ainda. É muito fácil. Então, você vê os sinais. A pessoa quer encostar em você, quer ser seu amigo, mas você vê que não tem como. Por quê? Porque não faz parte do seu nível de modelo de mentalidade. E é uma coisa que nós vamos estudar aqui. A diferença de mente para mentalidade. Não é a mesma coisa. A mente não é o cérebro. A mente é uma função da parte do cérebro. A mente é o padrão. A mentalidade é o que o padrão desenvolve. Nós vamos estudar. Isso aqui é valioso para se desassociar, né, do que não faz parte da minha vida, do que não faz parte do plano que Deus tem comigo, o propósito que eu nasci para viver. Enquanto muita gente está aí procurando caos, né, nós estamos procurando o propósito de Deus. Aquilo que Moisés viu. Moisés viu a cidade santa, Moisés trouxe ela, né, para os seus ouvintes. João viu a cidade, trouxe ela para a igreja, e nós precisamos ter a visão do que Deus tem conosco e fazer o mesmo modelo, construir o modelo. Qual é a missão de vida que Deus tem para nós? O que Deus tem com a minha vida? Até que Jesus Cristo volte, se ele voltar hoje, glória a Deus. Se ele voltar agora, aleluia. Mas enquanto ele não voltar, eu preciso estar alinhado com o meu propósito de vida. Vivendo cada dia, como nós estudamos na aula passada. O hoje é mais poderoso do que o ontem e do que amanhã. O hoje é mais poderoso. Eu preciso focar no agora. O que eu estou fazendo com a minha vida agora? Ok? Então, como é que eu faço para me conectar com essas pessoas? Luciene, se torne essa pessoa. Glória a Deus. Alguma pergunta? Ficou claro? Eu sei que ficou claro. Eu apanhei demais na minha vida, gente, para poder chegar onde eu cheguei hoje.
tive que desconstruir. Meu Deus do céu, tive que refazer o caminho. Não foi fácil, mas é valioso, porque aí você se torna. Aí você vai ter um lar alinhado, uma família alinhada. Não é que todo mundo vai, né? Vai ter todo mundo uma áurea, todo mundo agora é santo. Família é isso aí, problema. E a gente nunca vai ver sem problema, tá? Porque o problema é que nos torna cada vez mais capacitados, mais. Quando você lidar com um problema, você resolve ele, você se torna alguém mais habilitado. Não tem vida sem problema. No mundo tereis aflições. Tem aflição e a gente vai andando, vai caminhando, vai resolvendo, vai se tornando e as coisas vão entrando na ordem. Eu já contei para vocês aqui experiências terríveis que eu já tive com filhos, né? Coisas assim que, meu Deus do céu, com marido, casamento falido, vida toda arrebentada. Então, para mim ter o lar que eu tenho hoje, foi porque eu investi em mim, em transformação, e hoje eu estou vivendo transformação no meu lar. Estou vendo as coisas fluindo assim, que, meu Deus, mas foi uma jornada. E assim também será com a sua vida. Põe em prática o que eu te passo. Não apenas ouça, reflita, analise, faça a leitura de você, escreva, pense. Como eu estava conversando com o pessoal em determinado lugar, né, ao vivo, e eu ia falando, e eu literalmente gosto desse silêncio, né? Esse silêncio significa que você está pensando. Com a maturidade, você começa a querer ver mais as pessoas, usar o raciocínio. Menos movimento, menos pula-pula, menos grito, e rodopio, e mais raciocínio. A pessoa sai do culto dizendo, uau, vou mudar de vida. Isso é incrível. Tem gente que rodopia, cai do manto, mas a vida não vira, continua sendo a mesma coisa. Isso não é transformação, isso não é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é quando a palavra transforma minha mente, muda minha mentalidade, né? Isso é ser cheio do Espírito Santo. E eu acredito que essa aula aqui vai se tornar melhor, um passo a mais da sua evolução, para a glória de Deus, uma jornada que nós estamos aí percorrendo. Então, não tem pergunta, né? Tá tudo ok? Tem? Lene? Tem uma... que Lene, deixa eu ver. Microfonezinho, aperta em cima. Agora foi. A paz do Senhor. A paz Eu do Senhor. estava muito ansiosa porque eu perdi as duas últimas aulas. Deus está me mudando territorialmente, geograficamente, e eu estava com a minha família, né? Nesse final de ano e acabei estendendo lá. E eu preciso testemunhar aqui para vocês. Literalmente, as nossas aulas, elas são mesmo conduzidas pelo Espírito Santo, e eu tive isso de forma bem palpável, assim, quando eu estava com a minha família. Porque na aula do dia 14, eu estava pintando a casa da minha mãe, aquela movimentação com meu irmão, os sobrinhos, enfim. E aí eu atrasei para entrar, e aí não deu certo, falei, tudo bem, depois eu assisto, né, que eu não vou atrapalhar a aula. E eu passei o dia exatamente num conflito. Por quê? Eu vivi experiências que o meu irmão não viveu. O meu irmão, ele mora fora do país e ele está passando pelo processo de conversão agora. Minha família, minha mãe se converteu, depois eu me converti, aí a minha sobrinha, a filha dele. Mas ele ainda não se converteu, ele está no processo. Agora que ele está começando a ir para a igreja, Deus tem trabalhado na vida dele, enfim. E a gente tem aquela vontade de fazer assim, não vai por esse caminho, vai por esse, porque eu já passei por aí. A gente quer sempre fazer com que o outro corte caminho para não perder tempo, né? E a sua aula Sim. foi exatamente sobre isso, de não perder a sua paz. No dia 14, foi sobre não perder a sua paz em detrimento às atitudes do outro. Né? E aquele dia eu estava muito atordoada, eu estava muito angustiada, porque ele cometeu alguns erros que eu sei que Jesus não gosta, que Deus não gosta, né? E aquela noite eu fui orar. E o Senhor falou assim comigo que, assim como ele entendeu o meu processo e me ajudou no meu processo, eu tinha que também entender meu irmão. E aí, na quarta-feira, quando eu fui assistir a aula, você falou tudo, missionária. A senhora falou tudo que eu estava vivendo exatamente no dia. Então, assim, eu precisava testemunhar isso para as irmãs, porque eu creio sim
que Deus ele tem te instruído e eu creio que o Senhor vai trazer muito mais pessoas para que você possa ajudar, porque as aulas, o tema das aulas são direcionadas por Deus. A de hoje também, eu falei, Senhor, eu estou indo, estou voltando para a família, para o seio da minha família, e como é que eu vou ter que agir aqui? Quais são as pessoas que eu tenho que me conectar? Como é que eu vou me conectar com as pessoas que o Senhor quer que eu me conecte, né? E hoje eu tive todas as respostas. Então, que o nosso Deus ele continue te abençoando e abençoando a cada uma de nós, em nome de Jesus. Glória a Deus. Isso aí, que o Senhor abençoe a cada um de nós. Aos que estão conosco ao vivo, os que vão ver essa aula depois, nós temos pessoas fora do país, em outras nações, que o horário não coincide, né? Então fica complicado, mas elas vão ver as aulas gravadas depois. Mas, ó, veja de novo essa aula, analise, reflita, pense, porque é muito importante nós entendermos essas verdades. É muito importante. Se tornar quem Deus quer que eu me torne é mais poderoso do que viver realização com coisas, com lugares, com posição. Isso é incrível, gente. É incrível. Mais alguma pergunta? Tá tudo claro? Então vamos orar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nosso Pai bendito e nosso Deus amado. Nessa noite nós louvamos o teu nome. Agradecemos a ti por este momento tão incrível, Pai. Sermos orientados pelo teu Espírito para essa nova fase da nossa vida. Nós estamos mudando de nível. Estamos em uma jornada para viver o progresso. Queremos viver, Senhor, o propósito a qual o Senhor Deus tem para cada um das nossas vidas. O Senhor nos levantou, nos chamou. No meio de tantas pessoas, o Senhor escolheu a nós, para que nós possamos ser refletores da tua glória, como filhos. O filho quer parecer com teu pai. A semente de Deus está em nós. E nós queremos, Pai, refletir a tua glória o nosso comportamento, a nossa ação. Porque Paulo plantou, Apolo regou, mas é o Senhor que deu crescimento. O crescimento vem do Senhor. Quando a conduta dessa pessoa o agrada, quando a pessoa está alinhada contigo, dentro do tempo estabelecido para a tua vida, o Senhor faz com que nós venhamos viver em crescimento em todas as áreas. Senhor, o meu pedido ao Senhor nessa noite, em união com os meus irmãos, aos que estão comigo ao vivo, os que vão ver esta aula depois, é que teu Espírito possa trabalhar na faculdade da nossa mente. Nós levamos cativa a nossa mente à obediência de Cristo, destruindo todo sofisma, todo argumento que se levanta contra o conhecimento de Deus, para que então o Senhor cumpra em nós a tua vontade. Seja destruído, Pai, aniquilado toda a crença, toda a repetição de erros, que nós não venhamos trazer para os nossos dias aquilo que nós aprendemos errados, mas que nós venhamos nos desassociar, nos desvencilhar para vivermos o que o Senhor tem para nós. Dá-nos a mente do Espírito, a mente de Cristo. Dá-nos a audição espiritual sensível. Ilumina os olhos do nosso coração, a mente, para que possamos nos conduzir em alinhamento dentro dessa jornada, pela instrução da tua palavra. A tua palavra é a nossa bússola, é o que o Senhor falou. A tua palavra é o nosso alimento, é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés, é a tua palavra que nos instrui. E pelo poder da tua palavra, Senhor, abençoa-nos. Eu peço ao Senhor, meu Pai, que ainda esta semana seja uma semana de muitos alinhamentos. Que nós venhamos, Pai, estar no centro da tua vontade. Eu peço a tua bênção, Senhor. A bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores sobre a vida dos teus filhos. Pai, faça teu nome ser glorificado. A vida de cada família, cada lar, que seja destronado o império das trevas e o teu Espírito venha reinar. Vem sobre nós com o teu reino. Domina sobre nós. Nós queremos o teu governo para a glória do teu santo nome. Nós te agradecemos, Pai, por este momento. Obrigado, meu Deus. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe com toda a sorte e bênção. Uma semana abençoada, em nome de Jesus. A paz do Senhor.